Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que faça um jogo tripartido no próximo bloco noticioso de Arte da Guerra para podermos falar de três eleições que tiveram, que aconteceram há pouco tempo, nomeadamente no Brasil, onde creio que Lula da Silva saiu perdedor, na Geórgia, onde quem saiu perdedor foi a União Europeia, e em Moçambique, onde toda a gente saiu perdedora. Eu penso que este ano, como é sabido, é um ano que toda a gente dizia que é o ano das eleições. Quer dizer, este ano há eleições um pouco por todo lado, por uma coincidência que teve a ver com as constituições dos vários países. Há uma montanha de eleições no ano de 2024. E estas são três delas, a principal, outra será na próxima semana nos Estados Unidos. Mas estas eleições no Brasil são as eleições de natureza municipal. Nós já aqui tínhamos abordado aquilo que foi a primeira volta das eleições municipais. São uma sondagem, no fundo, global que é importante para a evolução do Brasil. Não são eleições decisivas, mas são eleições muito significativas. E o que é muito evidente no Brasil é o seguinte: nós temos dois terrenos no Brasil. Temos o terreno da esquerda tradicional, representada em particular pelo PT, e que neste momento, de certa maneira, se encontra ligado a algum centro político, que é aquele que dá a base de apoio a Lula da Silva no Congresso, no Parlamento brasileiro, sem o qual Lula da Silva não consegue governar, independentemente de ter sido eleito presidente. E depois temos uma ala mais à direita, dentro do Brasil, que vai em crescendo, e estas eleições apontam nesse sentido. Essa ala mais à direita é composta, digamos, pelos restos do bolsonarismo tradicional, daquele movimento que levou Jair Bolsonaro ao poder, mas também é composta por um conjunto variado de líderes locais e de atitudes políticas que estão um pouco ao lado do bolsonarismo. Portanto, o bloco das direitas, no plural, está em crescendo no Brasil. E porquê que há esta dualidade entre Bolsonaro e o resto das direitas? É que não há certeza absoluta, parece, para as direitas, que o Bolsonaro possa vir a ser o próximo candidato presidencial daqui a 2 anos. Porque há um conjunto de processos que impendem sobre ele. E, portanto, as direitas brasileiras pressentem que têm que se desligar e criar um caminho autónomo. Não vá dar-se o caso de Bolsonaro vir a ser considerado inelegível nas próximas eleições presidenciais. E, portanto, o que é que aconteceu? Nestas eleições percebeu-se que as direitas subiram bastante. O centro político, os partidos as direitas e, portanto, o partido, o PL, o Partido Liberal, subiu bastante, e o partido que está ligado a Bolsonaro, mas os outros partidos à direita, os republicanos, o PSD, o próprio MDB, que é um partido charneira, apareceram com resultados importantes. Lula da Silva e o PT só têm, em 27 estados brasileiros, só têm uma prefeitura da capital, que é o Ceará, que é Fortaleza no Ceará. E isso é significativo. Diz-se, mas o PT ganhou mais algumas prefeituras relativamente àquilo que tinha nas últimas eleições. É verdade, mas são residuais e são cidades mais pequenas. O PT foi completamente derrotado naquilo que era o centro onde ele nasceu, que é o chamado ABC paulista, que é a zona industrial à volta de São Paulo. O ABC chama-se ABC porque é Santo André, São Bernardo e São Caetano. É por isso que se chama ABC. Foi aí que Lula criou o PT. E isso hoje, hoje a direita tomou conta de São Paulo. E São Paulo é fundamental. Há dois Brasis neste momento. Há o Brasil da direita muito forçado, muito focado em São Paulo, e há um Brasil mais à esquerda, que está no Nordeste, mas onde a direita também teve importantes ganhos. Portanto, eu penso que esta eleição para o PT, só por, digamos, alguma coreografia política é que pode significar uma vitória. O PT perdeu toda a linha neste momento, e não é por acaso que o ministro da Articulação, como se costuma dizer no Brasil, Padilha, disse que o PT estava, tal qual como nos campeonatos de futebol, em risco de despromoção de campeonato.
Isto provocou uma grande confusão dentro do Partido dos Trabalhadores, porque acham que isto que é insultar o Partido dos Trabalhadores. Ora bem, é uma interpretação possível, que é um pouco idêntica àquela que eu faço aqui. Relativamente a Moçambique, embaixador, não estaríamos com certeza à espera destas terríveis evoluções a seguir às eleições presidenciais. Moçambique é um país que não tem uma vida política, digamos, serena há muitos anos e, portanto, Nunca chegou a ter. chegou a ter. O confronto em Moçambique fez-se sempre, durante muito tempo, basicamente entre a Frelimo e a Renamo. A Renamo é uma criação, digamos, de reação, eu diria, pós-colonial, de defesa de um certo antifrelinismo. A Renamo, curiosamente, nestas eleições ficou em terceiro lugar. O candidato da Renamo ficou em terceiro lugar, aliás, a uma grande distância do segundo classificado nestas eleições, que é Venâncio Mondlane, que tem praticamente o dobro dos votos do candidato da Renamo, o que significa que a Renamo começa a desaparecer no cenário moçambicano. A Frelimo mantém-se como o partido do poder e que é tradicional que estar no poder faz toda a diferença neste tipo de países. Um, Houve uma série de reações de natureza pública e de insurgência pública por o facto da oposição não, considerar que os resultados foram viciados, os resultados apresentados foram de 70 e tal por cento, 70 pouco, vírgula pouco por cento, mas é considerado que as eleições não correram da forma que deviam correr e a oposição opôs-se. O que é que vai acontecer é sempre vai haver uma oposição durante algum tempo, com alguns episódios de violência pública, outros de alguma desagregação da própria capacidade de sustentação securitária na própria sociedade. Vê-se, por exemplo, o que acontece, o que voltou a acontecer do rapto de empresários, nomeadamente empresários portugueses, a troco de chantagens que são feitas ao longo, pedidos de resgate que são feitos durante nos dias seguintes. Isso significa que a sociedade moçambicana está toda ela, digamos, a borbulhar. É uma sociedade que vive com a esperança futura de ter dinheiro que vem das explorações, nomeadamente de gás, mais a norte, e o país é um foco, digamos, de grande convulsão e tensão. Veremos em que medida a Frelimo, que continua a ter as regras do poder, é capaz de o, digamos, segurar durante os próximos anos. Mas eu diria que este resultado não é nada surpreendente. Daniel Chapo, o líder da Frelimo atual, era o candidato de que se estava à espera que ganhasse. E por isso mesmo, acho que com mais ou menos turbulência interna, o regime vai se manter. Para uma resposta rápida, embaixador, e na Geórgia, foi claramente a União Europeia que perdeu, tal como tinha acontecido em parte, pelo menos na semana anterior, na Moldávia. António, o António a dizer isso explica tudo. Isto é, a União Europeia parece que é um partido dentro da Moldova e da Geórgia. Ora bem, o que acontece é que houve eleições, contrariamente àquilo que aconteceu na Moldova, em que os partidos favoráveis a uma adesão à União Europeia tiveram uma ligeira vantagem. Aconteceu exatamente o contrário na Geórgia, em que os países que não são, em que o regime, vale a pena dizer, em que o governo e os partidos que não deixam de ser favoráveis à entrada para a União Europeia. Vale a pena dizer. O discurso é completamente diferente daquele que se passou na Moldova. O governo e o partido que está no governo têm uma leitura da entrada para a União Europeia diferente daquela que têm os promotores da entrada para a União Europeia. Há quem diga, pura e simplesmente, não querem entrar para a União Europeia e inventam uma narrativa disfarçando essa sua pouca simpatia pela União Europeia. E, aparentemente, esses partidos digamos, têm uma maior simpatia pela influência russa dentro da Geórgia. Bom, é uma simpatia que, se for expressa de forma democrática, é tão legítima como a simpatia de fazer parte da União Europeia. Aparentemente, há uma dúvida sobre se o resultado das eleições foi legítimo ou não. E a Presidente da República, que acaba agora o seu mandato, e vale a pena dizer que a Constituição mudou, entretanto, na Geórgia, e os próximos Presidentes da República vão ser eleitos pelo Parlamento e não em sufrágio direto universal. Esta Presidente colou-se à oposição
e considera, na sua leitura, que houve, digamos, as eleições não correram de forma decente. Ela não consegue apresentar provas, aliás, diz-lo claramente, ela diz que eu não tenho provas para isso, mas todo o povo georgiano pressente que houve aqui uma influência russa no sentido de garantir a continuidade do poder daquilo que é o atual governo. Vamos ver o que é que isto vai acontecer. Provavelmente podia acontecer um cenário tipo Maidan, como aconteceu na Ucrânia em 2014, ou pode não acontecer nada também, que é o apagar sucessivo das manifestações e a continuidade no governo deste partido que, como digo, tem uma ligação maior com Moscovo e tem uma apetência relativamente à União Europeia um pouco menor do que aquela que tem os partidos da oposição. É capaz de não ser uma coisa de estranhar, dado que a influência da União Europeia tem umas poucas décadas e a russa tem 1000 anos, pelo menos. Capaz. Obrigado, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá.